Iniciando o programa Observatório Virtual deste 31 de maio de 2025. Lembro quando falava que maio era o mês das noivas. Ninguém mais fala nisso. Os casamentos, como é que estão? Bom, essa é a reflexão para o outro momento. Nós aqui em Fortaleza, neste sábado. Aqui o tempo tá nublado. Com a chuva fraca em Fortaleza, você está aí acompanhando o Observatório Virtual? Vai acompanhar depois? Sim, porque o Observatório Virtual, ele roda pelo canal da Rádio Active, canal do YouTube, radioactive.com. Vai lá, se inscreva no canal, aguarde um minuto e deixe o seu recado. Procure o programa Observatório Virtual ao vivo, porque você é a parte mais importante deste programa. Canal do YouTube também estamos chegando até você pelo Instagram, pelo Facebook e pelo aplicativo Radiosnet. O Observatório Virtual é todo seu. Estamos aqui com muita alegria e todos nós já preparadinhos para a mesa virtual. Estamos no ar. Um sábado de alegria, Pérola Bittencourt. Pérola, aqui em Fortaleza, a temperatura agora, nesse momento, é de 28 graus centígrados. Daqui a pouco eu estou rezando o quadro do tempo. Coloquei o meu dedo para fora, aqui na janela, e eu estou sentindo que aí em São Paulo deve estar rodando, deve estar na volta dos 14 graus. É frio, friozinho? Olha, daí não tá fácil para o paulista. Estamos na média disso mesmo, 14, 15 graus. Tá frio aqui em São Paulo, mas eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa hoje. E vamos fazer uma reflexão para começar? A gente se permite sonhar? Vocês estão se permitindo sonhar? Sonhar, ele é algo que motiva a nossa vida, dá cor para o nosso dia a dia. O sonho é o que faz o nosso dia a dia mais leve. Porque na maioria das vezes, a vida é complexa, as atividades, a correria, mas no momento que a gente se permite olhar para o que a gente deseja, sonhar, planejar e se movimentar para isso, a nossa vida passa a ter sentido. E a minha pergunta é essa: você está se permitindo sonhar? Porque na minha trajetória como terapeuta, eu acabo encontrando muitas pessoas que pararam de acreditar nos próprios sonhos. Ou passaram a limitar os sonhos pelo que o potencial que elas acreditam ter. Então, observa se você não está limitando o seu potencial para você criar um sonho que você acha que é alcançável, por medo de se frustrar por um sonho maior que talvez você nunca alcance. Os sonhos, eles são, antes de tudo, combustível para a vida. Uma vida sem sonhos é uma vida sem brilho, é uma vida sem meta, é uma vida mais triste. E eu vejo, quando as pessoas passam a voltar a sonhar, e quando eu falo sonhar, gente, às vezes é simplesmente você ter um projeto diferente do que você vai fazer naquele mês de trabalho. É você pensar numa viagem, pensar no seu casamento, pensar no que você quer para o teu corpo, de saúde física, de como você quer que seu corpo seja. Quando eu falo sonho, às vezes, são coisas simples que as pessoas deixaram de sonhar. Ou por medo de não acontecer, ou porque foram engolidos pelos deveres. Não deixe que a sua vida seja só deveres. Coloque sonhos lá também. Por uma questão de saúde, de alegria,
de você viver e não sobreviver no dia a dia. É importante a gente trazer essa visão, porque o sonho, ele é mais do que uma mera ilusão. Ele é uma ponte para o futuro. Se você não sonha, você não cria um futuro. Você vai vivendo até que algo aconteça. É diferente. Quando você sonha, você projeta e você fala, é para lá que eu estou indo. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero viver. Quando você não sonha, você fala, o que a vida me der tá bom. E aí, geralmente, quando a vida traz o que ela tem para te dar, você não está feliz. Por quê? Não é o que o teu coração deseja. Então, se permita olhar para dentro de você, sem medo. Entender o que você quer viver. E começar a trazer esses sonhos para o mundo. E se você precisar de ajuda para isso, eu estou aqui. Eu sou a Pérola Bittencourt, eu sou mentora de autoestima, terapeuta holística, e eu ajudo as pessoas justamente nisso, a se posicionar para os seus sonhos, a voltar a ter brilho na vida. E se você quer ver mais mensagens como essa, me segue no meu Instagram, o Pérola Bittencourt Autoestima, aqui no YouTube, Pérola Bittencourt Autoestima, que eu sempre trago meditações, reflexões. E eu quero saber o que o Odair tem a dizer sobre isso, o que vocês têm a trazer sobre isso. Ô, Pérola, bom dia. Bom dia. Aguiar. Deixa eu pedir ao Yuri, o convidado, eu sei que ele está me ouvindo, que bote seu aparelho numa base fixa, tá bom? Porque você está movimentando muito e já escolher uma posição de baixo para cima não fica legal, mas bote pelo menos numa mesa, numa algo que não fique movimentando tanto, tá bom? Obrigado. Tá, pronto, ótimo. Recomendações técnicas do Aguiar, que está lá nos estúdios da Rádio Active. Yuri te organiza, né? Fixa o telefone. Lembra que a iluminação maior tem que estar na frente, não atrás, senão a tua imagem fica escura. Enfim, vamos lá, observatório virtual. Pérola, eu estava falando aqui da temperatura, né? 28 graus. Aqueles nossos ouvintes e telespectadores também, hoje com a internet, opa, hoje não é 29 graus, porque Fortaleza é a capital do Brasil que tem a temperatura mais regular. Mas olha, é muito difícil passar dos 31 graus aqui. Nesse horário de sábado você já está acostumado, sempre 29 graus, hoje 28. Tem uma chuvinha fraca ali fora, mas Fortaleza também tem uma característica que daqui a pouco o sol vem e dá praia todo dia. Teve uma vez, quando o governador, que Ciro Gomes, passando esse recado que a gente está dando para todos que acompanham o Observatório Virtual do Brasil e fora, ele disse assim, o governador, então, Ciro Gomes, pode vir para Fortaleza, que se ficar um dia sem sol, ou seja, se nublar ou chover o dia todo, eu devolvo as passagens. É assim, então, esse é um recado para dizer para todos vocês, Pérola tem que vir para cá, Pérola. Eu tenho mesmo. Nós estaremos te esperando de braço aberto e com um sorriso escancarado. E você também, venha para cá, entre em contato conosco, com o Observatório Virtual, com a Pérola, que passa o telefone nosso, conosco, se você quiser saber sobre São Paulo, a Pérola também orienta, enfim. Nós somos uma comunidade que caminhamos abraçados. E Pérola, que mensagem, vamos chamar o Yuri, tão logo ele esteja pronto, o nosso diretor vai colocá-lo no ar. Aí está, Yuri, agora sim, Yuri. Estava comentando aqui, Yuri, sobre o clima aqui de Fortaleza, fazendo um convite para os brasileiros e para aqueles fora do Brasil que venham conhecer essa capital que é sensacional. E nesta capital, na grande Fortaleza, onde eu vou te contar um pouquinho, porque é o seguinte, Yuri, o seu som está replicando. Isso quer dizer o quê? O som vai e volta e forma um eco e não fica legal. Então, tem que deixar. Dá para ouvir agora? Bom dia, dá para ouvir agora? Quando você estiver em silêncio,
Deixe mutado, quer dizer, habilite o microfone, porque senão não vai dar condições nenhuma de fazer essa entrevista, tá legal? Aham. Só liga, Yuri, quando for falar, tá? Enquanto a gente estiver falando, a Pérola, tu deixa o microfone mudo, porque senão dá eco aqui. Bom, vamos lá então. Clica aí no microfone para desabilitar. Pronto, olha aí. O Yuri se preparando ali, e nós aqui então falando sobre o clima de Fortaleza. O Brasil é esse continente que deixa a gente feliz, né? Porque quando a gente viaja de uma região a outra, é a cultura, a gastronomia, todo mundo gosta, né? Tudo é diferente, isso é que faz o Brasil ser o que é e poderá e deverá ser muito melhor, depende de cada um de nós. Hoje o programa será feito em 2 blocos. Primeiro bloco, já estamos aqui com o Yuri, vai centralizar sua imagem com a Pérola. Aí depois a Pérola vai atender outros tantos compromissos que ela sempre tem, porque nós vamos fazer um formato um pouquinho diferente no segundo bloco, depois das 11 horas. O Yuri segue conosco até as 11, aí entrará às 11 o Ronaldo Pipe, que é um dos nossos colaboradores, onde a gente vai discutir assuntos aí pelo formato do Observatório Virtual em Tempo Real, que era às quartas-feiras, lembram? E a gente tem muita coisa a discutir, daquelas notícias que estão, e replicar as notícias que estão efervescentes no Ceará, no Brasil e no mundo. Observatório Virtual, como eu dizia, a temperatura 28 graus. O sol nasceu às 5 horas e 33 minutos e irá se pôr às 17 horas e 29 minutos. Umidade relativa do ar alta, né? Chuva, garoa, como fala em São Paulo, aqui fala neblina, 84% a umidade, os ventos sopram a 18 km por hora. Observatório Virtual, agora sim, liga aí o teu microfone, Yuri, bom dia. Bom dia, tudo bem? Agora melhorou. Centraliza a tua imagem, está para um lado na tela, só Deixa eu gira ver. um pouquinho o celular. Para o outro lado, aí, ó, tá melhorando. Pronto, um pouquinho mais, tá? Pronto, melhorou. Agora deu, vai lá. Bom dia de Maranguape, que é uma Bom cidade... dia, eu é sou uma de cidade... Maranguape. Prazer, meu nome é Yuri Leite, eu tenho 23 anos de idade, eu sou estudante de artes cênicas, artes visuais, também estudo a área de letras, né, português, inglês, espanhol, e sou empreendedor de jogos de videogame. Eu já estou nesse caminho já fazem quase 10 anos. Eu já consegui muita coisa boa, mas, né, como eu até havia comentado com o Odair, infelizmente as coisas não são como a gente espera, e eu também já passei por muitos problemas envolvendo vida pessoal e afins, mas eu estou aqui para contar um pouco da minha história, para falar sobre tudo que eu já pude conquistar, sobre as coisas que eu consegui ultrapassar, né, com a minha confiança, com a minha estabilidade social, né, e afins, né. Muito bem, Yuri, olha aí, ó. É um jovem que já há alguns anos eu conheço, acompanhando a trajetória. O Yuri, ele me valoriza muito, eu vou dizer assim, porque quando ele tem alguma dúvida, principalmente lá no começo, ele me usa como coach, não, eu não quero falar mais nessa palavra, mas ele me pergunta, ele é atento e a gente só cresce na vida, Yuri, Exatamente. conectando com as pessoas que têm mais experiência. Tu daqui para frente terás também a Pérola para qualquer dúvida ou alguma coisa na questão emocional, na questão com o que ela trabalha, que ela vai dizer daqui a pouco, mas durante a nossa conversa tu já vai saber o que Pérola Bittencourt faz, ela que está lá em São Paulo, é de São Paulo, né? E que vai vir visitar Fortaleza, e ela vindo visitar Fortaleza, nós vamos também a Maranguape, porque Maranguape é um celeiro de artistas aqui do Ceará. Eu já digo, sejam bem-vindos. Olha aí, viu? Yuri, lá adiante eu vou te perguntar e tu vai nos colocar quem são os grandes artistas que tem hoje ou que saíram ou ainda que estão em Maranguape, são vários, e eu já vou adiantar que Chico Anísio é o selo nacional do humor inteligente.
né? Foi, Exatamente. continua sendo, porque a sua obra está aí. Então, tem muito conteúdo cultural que a gente vai abordar, a Pérola. E a Pérola, Yuri, tu ouviu, ela abriu o programa falando em sonhos, que, aliás, está dentro do tema do nosso programa também, e o tema até foi escolhido pelo Yuri, sonhos, olha, como é bom sonhos, como é bom ter uma visão de Que mundo, nem uma coisa para outra, né? para poder chegar a esses sonhos. Pérola Magis, com muita propriedade, tu colocou esse tema, que vai servir para tanta gente. Olha aí, um outro cearense que reside, eu aprendi a dizer o nome, agora o Aguiar me ensinou, Itaquaquecetuba! Ele está nos acompanhando, o Ribamar Braga de lá, Paulo, Muito bom. né, um queridão nosso, família daqui do Ceará, parece que de Russas, e aqui da Messejana, que é um bairro enorme, bairro cidade aqui de Fortaleza. Bom dia, ligado. Olha, eu gostaria de dar uma sugestão de pauta, olha aí, Pérola, sobre o meio ambiente do nosso estado. Vamos lá, meio ambiente aqui do Ceará. A Pérola vai falar um pouco do que é a preocupação do meio ambiente lá de São Paulo e nós do Brasil, e pronto, e assim vamos. Bom, Pérola, tá vendo esse jovem aí? Lembro que ele me dizia, acho que há 2 anos atrás, eu vou estudar inglês. E aí começou a estudar de uma forma bem peculiar dele, e aí ele me mandava lá algumas frases e alguma coisa. Bom, ele vai falar tudo isso. Pérola, não é uma alegria nós recebermos um jovem para falar de assuntos tão profundos e que todos nós gostaríamos que o brasileiro tivesse dentro do seu coração? É maravilhoso, né, Odair? É maravilhoso poder trazer uma pessoa jovem para trazer sobre isso. Primeiro, bom dia, Yuri, seja bem-vindo ao Observatório Virtual. Prazer ter você aqui conosco. Obrigado. Uma pessoa com uma história de vida já com muita coisa para trazer, muita dedicação. E é muito bacana saber disso, porque a maioria das pessoas não sabem o que quer. Quando você fala para mim aqui no programa, imagino todo mundo que está ouvindo, 10 anos já no teu meio, questão de artístico, estudando essa questão de línguas, também da parte do videogame, 10 anos nessa construção, é muito tempo. E muitas pessoas não têm esse foco. Não tem esse foco, essa visão do que se quer chegar. Então, é muito bacana ter alguém que traga isso. Porque isso tem tudo a ver, né? Muito do sonho que você... Eu achei muito legal o tema que você escolheu, porque é justamente sobre isso. É sobre você ter visão do que você quer para você também poder construir o seu caminho, né? Muito bem, Yuri. Fala para nós, Exatamente. então, sobre... Yuri, fala para nós sobre como... essa fala da Pérola e como que tu vê a questão da tua trajetória profissional de trabalho, né? Tu é um jovem e tem tanta coisa, né? Esse tema teu escolhido, explica ele. Então, Odair, esse tema é uma coisa que está presente em um lado da moeda e no outro lado da moeda, é uma coisa meio reversa, né? Porque enquanto eu passava por problemas na escola e fora da escola, devido à questão social, né, da violência, etc., eu consegui coisas ao mesmo tempo que ninguém aqui conseguiu, tá entendendo? Então, assim, é uma trajetória de trabalho que é rica ao mesmo tempo, que é totalmente rica. Apenas tem a questão de um atraso, que você pode se atrasar em algum estudo que você faz, em algo na sua vida que você não aproveitou, porque eu sou muito caseiro, sabe? Eu particularmente, eu não gosto de bebida alcoólica, de cigarro, tabagismo, nada disso. Eu apenas tenho uns poucos amigos que são universitários, né, que fazem cursos, que trabalham em hospitais e afins, e esse meu vínculo é um vínculo mais íntimo, mais pessoal, porque, claro, a gente é humilde, a gente fala com todo mundo e etc., mas não é todo mundo que a gente vai dar brecha, até porque a gente tem que tratar certas pessoas de uma forma diferente, que são aquelas pessoas que valem a pena a gente conversar, que valem a pena a gente investir dinheiro, tempo, alimentação ou algo do tipo, né? Então, assim, a minha trajetória é uma trajetória boa, que dá para você dizer que dá para ir, mas sempre tem como melhorar, sabe?
Claro que ninguém é perfeito, todo mundo comete erros, né? Então, assim, tudo que eu já fiz por mim até agora e que eu tô continuando a fazer e que irei fazer mais ainda daqui a alguns anos, é uma coisa que eu devo muito. A algumas pessoas da família da minha mãe, que eu não tenho pai, só mãe mesmo, e as pessoas que são os professores aqui da escola que eu tanto amo, né? E que eu tenho uma história, né, nessa escola, né? Muito Então, bem. os professores, os meus amigos artistas de todo o Brasil e de fora do Brasil, como é o caso do Idelton Dias Manuel, que é um grande pianista e compositor. Então, esses amigos que eu carrego até hoje são lembranças que eu, de repente, faço um trabalho na poesia, faço uma crônica, faço um documentário, um desenho, uma música, afins, por conta que me faz viver aquele sentimento. E a trajetória que eu tenho, ela é o meu sentimento, o amor pela profissão, o amor que eu tenho pela minha família, o amor que eu tenho por esses amigos que não são muitos, mas o importante é que eles são poucos, mas têm uma qualidade enorme, né? Os poucos amigos que eu tenho, eles têm uma qualidade enorme na vida, pessoas inteligentes, pessoas que seguem uma carreira de trabalho, e são pessoas aqui da região e outros ao redor do Brasil e do mundo. Então, assim, a minha trajetória é uma trajetória boa. Eu continuei a escrever no ano, desde criança, na verdade, que eu escrevo e desenho, né? Mas desde criança também que eu tinha contato com as músicas internacionais, né? Através do ex-marido da minha mãe, que é o pai do meu irmão. E eu me vi como uma pessoa que queria seguir carreira artística no ano de 2017, sabe, Odair? Em 2017, eu escrevi 70 poemas de minha autoria durante aquele ano. E foi o ano que eu peguei depressão. Olha aí, olha Foi só. o ano que eu peguei ansiedade, né? Que até hoje eu tomo remédio, inclusive eu tenho autismo leve devido à questão da violência na escola. E que hoje eu luto por esse projeto não só na escola, mas a nível municipal. E a gente espera que esse projeto cresça, que é o projeto das mídias, né? Mídias para a saúde, para a educação, para o esporte, né? E assim vai. Que essas mídias, ninguém no mundo, nem mesmo o Bill Gates, ninguém nunca criou. Não é mídia que você vê de rede social. É uma mídia, querendo ou não é social, mas não tem nada a ver com internet nem nada. É uma mídia que interage com o profissional e a vítima da questão, de controlar determinadas coisas, sabe? Então, essa ideia está sendo vista pelo prefeito aqui da cidade, prefeito Átila Câmara, e todos os secretários, o Nilson Santiago, que é o nosso secretário de Cultura, o Júnior Soares, que é o secretário de Educação, e vários outros que implementam toda essa estrutura. Está ainda em processo, né, ainda vai ter essa reunião com o Valber Menezes, que o Valber, Odaí, a mulher do Valber, ela é tia da Sami Abreu, da poetisa, né? Que Olha são só. daqui da região. Essa Que menina, a Sam é essa incrível, menina, né? Tânia, até faz tempo que eu não falo com ela, com o pai e com o irmão, que sempre acompanham ela, mas a gente tem que trazer ela para o programa aqui também, porque, nossa senhora, é uma menina que já andou pelo Brasil, já foi convidada para estar em Brasília e se posicionar sobre cultura e sobre cordel na Câmara dos Deputados, no Senado, e pelos programas de televisão. Essa menina, como o Yuri e outros tantos aqui do Ceará, ela vai brilhar no Brasil todo, já está brilhando e a idade vai avançando e cada vez ela vai ficar mais madura, ela será um dos grandes nomes artísticos aqui do Brasil. Pérola Bittencourt, por essa abertura aí, essa visão de vida de Yuri Leite, né? Tu sabe que essa parceria, Yuri, com a Pérola vai continuar, porque ela, tenho certeza, ela já fez uma leitura ali, um diagnóstico, vamos dizer assim, dessa grande criatura humana que é o Yuri. Pérola. Achei fascinante. Já trouxemos aquela coisa, 1001 informações e
um tempo bem reduzido. Achei muitas coisas interessantes do que você trouxe, mas me chamou muito a atenção o que você falou dessa questão da rede que vocês estão criando, né? Ele é como se fosse um aplicativo para ajudar nessa questão do cuidado com as vítimas da violência, seria mais ou menos isso? É um aplicativo criado para ajudar na proteção e orientação dessas vítimas? Então, não é isso, entendeu? Eu tô dizendo, não existe no mundo todo. É algo totalmente inovador. A cara do Adai. Quero entender, gente. Explique! É assim, vou dar exemplos. Pronto, eu tô aqui na minha cama, na minha casa em Amanari, Maranguape, no Ceará. Chega um cara e esse cara, ele quer roubar o meu dinheiro, ele quer pegar R$ 1.000 que eu tenho aqui. O que vai acontecer é que se eu estiver usando essa mídia vai ser tipo assim, o que esses famosos estão criando, essa questão, até o Will Smith, ele tem uma parede que se move, é algo que nunca ninguém viu, né? Pronto, Elon Musk. O Elon Musk está criando o chip, né? O chip cerebral, né? Que é para os deficientes, né? É uma coisa que nunca, entendeu? Nunca ninguém viu. Então, assim, são coisas, as mídias, no caso, é um poder controlativo contra aquela situação. Eu vou ter uma mídia para o meu braço. Pronto, o meu braço vai se movimentar daquela forma, porque a mídia é que está controlando ele, e essa mídia foi eu que criei para o meu braço. Porque a mídia é a controlação do momento, da situação, entendeu? Não é algo, não é algo assim virtual que eu quero dizer. Tipo assim, meu braço, ele gira para um lado, gira para o outro. Meu braço é capaz de dar um soco na parede. Com essa mídia, a mídia vai controlar esse braço. E a vítima que levar esse soco não vai mais levar. Porque essa mídia é como se fosse uma mídia de interação social. É social, mas não é virtual que eu quero dizer, né? Então é uma coisa que é uma criatividade, é uma coisa diferente. Foi uma coisa que eu criei do nada, assim como os poemas que antigamente eu usava o sentimento e hoje eu uso a minha criatividade, né? Então, para me chegar na criatividade, eu tive que fazer muita música, ralei pra caramba. Foi triste por conta da questão da escola, que infelizmente era uma situação degradante, uma situação triste, mas eu consegui coisas incríveis, né? Até hoje eu fico trêmulo, né? Até mesmo fiz um recital na feira do Valber, né? Fiquei trêmulo, mas é em decorrência disso, em decorrência disso, coisa normal que acontece, né? Mas eu superei tudo isso, né? Então, assim, essas mídias, eu já fiz até o teste no papel, escrevi, deixei tudo arquivado, mandei o PDF para o povo da prefeitura, vai ter a reunião com o Valber, e se Deus quiser, muitos alunos das escolas de Maranguape vão entrar no mercado artístico, vão entrar no mercado empresarial e na educação de línguas. Se Deus quiser, eu quero ver. E pronto. Muito bem, olha aí. Pérola, pode continuar? Deixa eu continuar. Claro. Então, você diria que você transformou a sua dor em arte e depois desta arte você migrou para criar coisas para fazer as outras pessoas não sofrerem a mesma dor? Seria mais ou menos esse o processo que você passou, certo? Olha aí. Exatamente, exatamente. Porque, assim, os professores, eles diziam assim, Yuri, já que você tem potencial, já que você é diferente deles, ajude aqui a gente na escola, no CVT, Centro de Cursos, né? Então, tem essa parceria com a gente. Aí tinha um rapaz do Penedo, que Penedo é um bairro aqui próximo que ele desenhava, e ele era igual a mim, ele tinha muito hype, né? Muito hype mesmo. E o hype, para quem não sabe, é um grande engajamento emocional, né? Onde a pessoa vai até o céu com você. Então, assim, tem outros talentos, tem a Andressa, que é uma grande poetisa aqui de Maranguape, que eu estou treinando ela, né? E eu consegui fazer coisas, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de retribuição, já vai fazer 3 anos, de retribuição sobre os meus trabalhos autorais, que é de indicações, alimentos, homenagens, né? Um trabalho bacana. E tipo assim, até mesmo Caio Castro, Luan Santana, até eles é difícil eles fazerem uma homenagem para alguém que não tem uma condição igual a eles, né? Então, assim, por isso que eu digo que eu faço coisas que ninguém faz, porque é algo, né, diferente que eu pago um preço muito caro, é cruel, mas vale muito a pena. Yuri, todos os grandes
cérebros que trouxeram avanços para a humanidade, eles passaram por isso. Eu sempre gosto de falar aqui que Einstein, Exatamente. olha a contribuição do Einstein para o mundo. E ele, lá no início, era rejeitado. Pouca gente sabe que o Einstein foi eletricista da segunda-feira de Munique, né? Festival do Chopp de Munique. Pô, ele foi eletricista de uma ou mais barracas de exposição lá. E olha o que ele contribuiu. É assim, a Pérola que pode falar melhor sobre esta questão da sociedade. Falar melhor não, falar com propriedade, dessa questão da sociedade que rejeita o diferente. E nós estamos vivendo um mundo hoje, esse mundo atual, as crianças, os adolescentes, os pós-adolescentes, se vê que são diferentes, sim. Por quê? Porque se Deus tem que mudar o planeta, é que nem um time de futebol bom. Se ele começa a perder, tem que mudar os jogadores para ganhar campeonato. Deus está mudando, sim, o perfil dos moradores aqui do planeta Terra para que esse planeta tenha muito mais harmonia, amor fraternal, que as pessoas tenham um entendimento pleno e com o coração e com a mente e com todos os seres vivos e não vivos que existem aqui no planeta. Pérola. É isso que o Yuri passou desde o começo, e até passa, e vai passar mais, na escola e por aí afora. É uma circunstância, vamos dizer, de um certo atraso do ser humano no grupo e no geral da sociedade. Pérola, o que tu tem a dizer? Eu tenho a dizer assim, primeiro que eu falo assim, a sociedade, infelizmente, não está interessada em certos tipos de evolução, né? Em certos tipos de mudanças sociais e pessoais, principalmente. Eu trabalho com autoestima, eu falo, a sociedade não está interessada que você tenha autoestima, a sociedade não está interessada que você tenha, muitas vezes, a sua autonomia, os seus pensamentos próprios, porque isso vai contra um sistema pré-estabelecido. Algumas coisas que não é de interesse e quebram alguns padrões que é interessante manter. É interessante você manter algumas pessoas em determinados padrões por conveniência. Então a gente tem que ser muito claro quando a gente fala sobre isso, porque o que o Yuri está fazendo é quebrar um padrão social que tem pessoas que têm interesse que seja mantido. Então vai ser algo difícil, vai ser algo trabalhoso, vai ser algo que vai demandar um esforço, e como ele mesmo falou, ele pagou um preço alto, e é um preço alto de vários níveis, porque o tipo de coisa que se faz para criar algo novo, para mudar uma sociedade, tem uma resistência muito forte, e tem um valor emocional muito forte também que você tem que fazer, por conta da resistência que vem de volta. Né? Muito bem. Então é complicado. É uma verdade. Combustível no tanque e seguir em frente. Porque o trabalho, a concentração, o foco faz qualquer pessoa, e o Yuri não é uma pessoa qualquer, mas fazem todas as pessoas que assim se comportam vencer, terem sucesso e levar melhor qualidade de vida para o conjunto, né? Que o conjunto é a sociedade, o coletivo. Yuri, diz para nós, então, como que é a relação com a tua família? Tu já falou da mãe, que é separada, do pai do teu irmão, que, pelo que eu entendi, é do ramo artístico, e como que tu analisa Ele é o termo... advogado. Tá. Como que tu analisa o termo talento? Família, talento. Rapaz, é assim, o talento, na verdade, é assim, eu andei descobrindo algumas coisas que eu fui pego de surpresa, porque o que eu sempre... Ela começou a rir. Porque o que eu sempre gostei foi de estudar, tá entendendo? Sim. E eu andei reparando umas coisas, conversando com alguns profissionais, não com um ou com dois, mas com alguns dessa área, da área artística, Sim. e eu fui vendo que o talento, ele existe por conta que estudar também é observar, é ter inspiração, é fazer algo somente partindo da sua mente, totalmente assim, sem haver necessariamente aquela coisa de
de buscar um livro, de buscar um caderno, algo assim que eu me refiro no sentido da inspiração, porque muitos desses que já escreveram um poema, como é o caso do Almir Gadelha, que o Almir Gadelha é um ex-jornalista da TV Verdes Mares, ele dizia que escrevia por inspiração. Então, assim, o talento é quando você vive aquele talento para dizer que você tem ele, quando você tem a prática, né? Agora, para você ter a teoria, você já tem que ter aquela ideia de como que aquilo deve ser e deve fazer, porque ninguém nasce sabendo. E é por conta da teoria que nasce o estudo, né? Nasce o estudo, é que vem toda essa questão revolucionária, a questão social, educacional também, né? Então, assim, existe o que meu professor de São Paulo, que é o Gustavo Ferreira, que depois eu vou te falar sobre ele. O Gustavo, ele já me acompanha há quase 10 anos. Ele é um grande profissional da área artística, ele é regente musical, regente teatral, escreve obras, faz pinturas, fala inglês, estuda espanhol, enfim. Ele é um cara sensacional e ele já me falou que existe o lance do artista performático, que é aquele que faz sucesso sem ter estudo, sem ter estudado música, sem ter estudado, assim, só o inglês, aquela coisa, se tiver alguma música de fora. Então, esses artistas são da onde? São do forró, do funk, muitos outros aí. Mas a questão de viver algo é algo que você pega na prática de uma forma básica e simples. Mas, teoricamente falando, se você quiser somente a prática, se não tiver alguém para lhe dizer como faz aquilo na prática, né? Então, você vai precisar da teoria. Então, é nesse compasso de vida, de trajetória, que a gente percebe tudo isso, porque o estudo em si, que é a questão da técnica vocal que existe no canto, para quem canta, é um complemento, é um complemento. Por exemplo, a arte, ela tem muita emoção, sentimento, ela não exige essa questão da inteligência, do lance intelectual, mas para você ter um bom sentimento, você tem que ser autêntico e tem que ser totalmente assim, visionário, tá entendendo? Tem que ser visionário e tem que fazer tudo isso da maneira realmente que deve ser, da maneira que deve ser de fato, né? Então, assim, eu comecei a escrever pelo sentimento. E o que acontecia é que eu escrevia mais de 30, 40 músicas e somente uma ou duas é que saía verdadeira, tá entendendo? Então era por aí. Então, assim, quando eu consegui fazer um trabalho bacana, um trabalho verdadeiro, foi quando eu vivi aquilo na pele, que realmente aquilo se passou na minha vida, e que eu não fiquei tentando criar aquilo da minha mente, algo do tipo, mas que aquilo foi pro meu coração e aquilo tocou meu coração. Então, foi nesse compasso. Eu escrevia muito poemas, músicas. Naquela época, como eu disse, eu nunca fui muito de sair de casa. A minha mãe, ela trabalha como merendeira, trabalhou em uma escola de ensino fundamental daqui da prefeitura de Maranguape. Hoje ela trabalha em uma escola estadual como merendeira. Ela estava tentando se formar em pedagogia, mas devido à correria do trabalho, ela teve que trancar temporariamente, mas vai retornar. Mas Faça enfim, isso. a vida da gente é a correria, né? Incentive mamãe, como é que é o nome dela? O nome da mãe? Dona Nice Sampaio. Dona Nice Nice Sampaio. Sampaio. Isso, continue, não desista. A gente sabe que, até por experiência própria, que trancar uma faculdade depois fica um pouco mais difícil da gente retornar, né? Eu fiz 2 faculdades completas, a terceira, que era uma que eu queria ter concluído muito, na Universidade Federal de Santa Maria, espanhol, né? Eu acabei trancando por excesso, Pérola, de cuidado comigo mesmo. Eu gosto de fazer a coisa bem certinho. Aí pega as matérias num dos semestres de espanhol, que eram terça e quinta dia de sessão na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Eu era o secretário-geral da parte administrativa da Câmara. Eu digo, não, eu não vou fazer bem feito as duas coisas. Eu tranco e depois volto. E é difícil. Mas assim, Yuri, vamos reforçar. Faça com que mamãe volte, porque ela também vai ser, já está sendo, né, uma vencedora, né?
ela tem condição, sim, tu falou e o teu irmão, que idade tem, o que faz hoje? Ele é advogado e ele tem 21 anos, 22. O que é isso? Uma Uau, que família? família é essa, hein, Odair? Que família é essa? Mas Yuri, eu nem vou esperar a Pérola chegar aqui para correr aí visitar vocês, tomar um café aí, né? Ah, não, quero depois que a Pérola chegar, a gente vai de novo. Agora tu me fez lembrar de uma criatura humana sensacional. Daí, Até hoje. inclusive, agora você falou, me lembra aí. Daí. Ótimo. Algum de vocês conhecem uma banda chamada Lagosta Bronzeada? Já, sim, daqui sim. Pronto, meu primo trabalha com isso, toca guitarra nessa banda. Ah, entendi. Bom, sobre um advogado jovem, Jorge Ney Repiso Riela, de Uruguaiana, cidade do Rio Grande do Sul, se formou um jovem, com 21 anos, de Uruguaiana, divisa com a Argentina, foi para Santa Maria estagiar na prefeitura, onde na época eu trabalhava na prefeitura também, lá conheci ele. Um jovem advogado que já veio com 23 anos, ele chegou lá, com mestrado. Eu digo, o que é isso? Hoje ele é dono, é sócio de um dos maiores escritórios de advocacia, da onde? De Brasília. Olha aí, viu? Essa família... Olha aí, bom, que massa. Show demais. Um jovem advogado, o Yuri, aí, com essa capacidade grande. Mas tua vida social, Yuri, nos reporta, né, ela, como que tu usufrui, o que tu costuma fazer, tu já deu nuances aí do que tu gosta, mas fala um pouquinho da tua vida social. E falar sobre escrever tantos poemas, eu vou revelar aqui, né? Não é com orgulho, porque o orgulho é o pai, né, de todos os outros sentimentos ruins, egoísmo e tudo mais aí, né? Mas é com satisfação. O Yuri me escreveu linhas de poema sensacional sobre aquilo que a gente faz no rádio, na orientação, no querer bem as pessoas. Ele fez isso para mim, vocês acreditam? Pérola Bittencourt, olha aí. Ó. Bom, Yuri, tua vida social, teus amigos, enfim. Rapaz, é assim, perdão, é assim, como eu disse, a maioria das pessoas aqui, elas bebem, né, elas fumam e tal, eu não me envolvo com isso. Yuri, então, assim... Yuri, pode falar. Agora vai ter que fazer um parênteses. Porque hoje, Yuri, Pérola e todos que estão acompanhando e compartilhando, compartilhe o programa Observatório Virtual com seus grupos, com seus amigos, se inscreva no canal da Rádio Active Brasil no YouTube, procure o programa Observatório Virtual ao vivo, dê seu recado. Hoje, 31 de maio, é Dia Mundial sem tabaco e saúde pulmonar. Então, as secretarias dos estados do Brasil, elas têm esse dia aí para fazer o povo refletir que vícios, de uma maneira geral, mas nesse caso específico, o fumo, o tabaco, ele complica a vida do ser humano. Ele estimula muitas outras doenças além do problema do pulmão. E essas secretarias hoje estão tendo uma preocupação enorme, e eu conheço pessoas aqui que já viajaram o mundo, jovens, aqui de Santa Maria. Semana passada estive com um deles, que ele utiliza o cigarro eletrônico, gente. Isso faz mal, isso mata. Olha, artistas aí que deram seus depoimentos por terem passado por isso, e com sequelas horríveis. Pronto, continua então tua vida social, mas eu precisava fazer essa abertura aí por causa desse dia importante. Eu sempre gostei muito de cinema, né? Já fui 2 vezes ao cinema, mas também envolve a questão financeira, né? Que é um problema também, né? São muitos problemas que envolvem, que impedem da gente fazer algo que a gente queria, claro. Então, assim, hoje em dia a minha vida financeira melhorou muito, porque eu sou aposentado, mas eu estou ganhando bastante pelos meus trabalhos autorais, pelos livros,
pelos cursos, pelos treinamentos, no canal também, e afins. Então, assim, a açude também acho muito legal. Até mesmo eu vi a dona Luiz Helena Trajano em um açude, não foi? Eu vi lá no Instagram dela. Acho que era em Fortaleza, se eu não me engano. Mas, enfim, praia também. Inclusive, Odair, no tempo da escola, eu participava, por diversão, por lazer, da corrida de rua, onde era muito legal mesmo. Sim, sim, sim. E naquela época, era muito bom mesmo. Eu corria porque acho que você deve saber, né, que o esporte ele ajuda na sua condição emocional, né? Então, Sim. quanto mais eu corria, mais vontade eu tinha para passar a noite estudando. Então, assim, eu consegui ter energia, ter força suficiente para poder estudar, de ter ânimo, de ter vontade, porque quando eu via a natureza, quando eu via os animais, conversava com o povo que eu via no meio da estrada, eu achava muito legal aquilo, eu gostava muito. A gente participou de uma corrida na beira-mar e uma corrida aqui mesmo no Amanari, que foi muito bacana. E, na verdade, foram 2 corridas que eu participei aqui no Amanari e uma na beira-mar. Só que, claro, a melhor foi a da beira-mar, né? A melhor de todas. As energias. Aí a gente... Eu me lembro, foi muito irado. A gente acordou 3 horas da manhã. Aí a gente saiu daqui com a professora de Educação Física, que era a Josclede Freitas, que inclusive eu fiz a homenagem para ela. Ela disse que ficou surpresa com aquilo, não esperava e tudo mais. Aí ela foi com a gente, era 3 horas da manhã que eu acordei, a gente saiu daqui, era 4 horas mais ou menos. Pegou a galera do Peneiro, que tinha uma turma do Peneiro, que até então eles não tinham transporte, né, para poder chegar até a escola. Aí isso também impactava negativamente a questão, né? Então, foi muito legal aquele momento. Tem até a foto aí no Instagram, se não me engano, depois eu vou te passar. Sim. Tinha uma equipe lá do governo do estado, era o Camilo, né, na época, né, ele era governador, era o Edivan Alencar, que é o secretário, né? Então era muito, muito legal mesmo. A gente passou na corrida. Foi no bairro da Beira-Mar, acho que era Dionísio Torres, em divisa com Dionísio Torres, alguma coisa assim. Isso foi muito bacana aquele momento, muito mesmo. Era com escola de todo o estado de Ceará. Sim. Pérola Bittencourt, os teus comentários, e olha que daqui a pouco a gente já está encerrando, passa rápido, né? O Yuri sempre tem muita coisa para contar, Pérola. Primeiro que é fascinante ver, né, a vida do Yuri e como a educação transforma, né? Eu acho isso muito bacana, transforma a nossa realidade, transforma a nossa vida, transforma a nossa família. Então, primeiro, parabéns, Yuri, pela tua dedicação à arte, aos estudos, a tua família, por meio de ser uma família tão dedicada, né? Teu irmão também tão novo já nessa questão da advocacia, sua mãe nessa questão de realizações, como o Odair falou, incentiva ela a seguir, porque é muito importante, é muito bonito. E ver que essa questão é de família, né, Odair? A gente dá para ver que essa garra é de família, essa vontade de seguir, de transformar, de viver, é muito bonito. Então, são tantas coisas que a gente pode falar, é tanta coisa que trazer tão profundo essa tua história, como você transformou a tua vida através da arte e você hoje busca transformar a vida de outras pessoas através da arte. Né? Através da arte, através do estudo. É muito exatamente. E a valorização que você tem dos seus professores, eu acho isso importante, porque está faltando isso. Falta as pessoas olharem para os professores desta forma, porque eu também tenho a mesma visão que você, assim, tipo de... Tem professores que eu tenho que eu levo até hoje que eles mudaram a minha vida. Se não fosse eles, eu talvez não tivesse a visão de mundo que eu tenho hoje e talvez não confiasse em mim como eu confio hoje, porque eles me deram um olhar sobre mim que eu não tinha. Então, é muito bacana ver que você conseguiu ter essa experiência e aproveitar tanto, mesmo tendo um histórico mais complexo nesse sentido da violência e tudo mais. É muito bonito ver quanto você transformou, não deixou que isso definisse a tua vida e você se permitiu ter novos sonhos, viver mais. E agora está aí com tantos talentos e uma profissão, várias profissões, né? Não é uma profissão, várias profissões, e aí conquistando algo incrível na sua vida. Parabéns.
Muito bem, Yuri, Muito olha aí, ó. obrigado, gratidão. Uhum. A tua vida é um jovem, né? Mas ele tem tanta coisa que já fez, já sentiu tanto na pele, ah, a questão positiva e negativa, né, da nossa vivência diária. Tem alguma coisa na tua vida e na tua história que tu te arrepende, Yuri? Olha só essa pergunta, Pedro. Rapaz, uma coisa que eu me arrependo é de ter feito amizade com a galera da minha idade, porque se eu soubesse que seria dessa forma, a questão da desmotivação e da falta de interesse deles, eu não teria feito amizade, porque enquanto eu falava de um sonho, a grande maioria, pelo menos, foi o mesmo roteiro de anos atrás. Eles alimentaram a ideia do sexo, né? De jovens grávidas com 15, 18 anos. Então, assim, além da questão social, do, da marginalidade, que hoje tem a marginalidade intelectual, que são onde pessoas se comparam com a cantora Anitta, né, que onde tem essa representatividade, essa força de representação, né, onde essas pessoas estudam, trabalham, mas também gostam de se envolver com a questão social do crime organizado, onde a questão da violência, né, então, assim, tem muitas dessas representatividades no Brasil, incluindo o funk, o pop, que as pessoas se enquadram, e quando, de repente, chegam para reclamar do tipo de cultura que é dessa forma, não vê que tem pessoas que se comportam dessa forma, né? Então é difícil, né, meu amigo, de dizer algo, né? Então, assim, se eu soubesse que eles iriam fazer isso, não teria ter feito amizade, etc. Além disso, eu Sim. teria estudado mais cedo, porque se eu tivesse me dedicado mais cedo, mas também foi por conta desse problema, mas se eu tivesse me dedicado mais cedo, eu colheria algo mais cedo do que eu que esperava, né? Então, assim, se desse para ter uma máquina do futuro, eu voltaria no tempo um pouco. Olha aí. Bom, ah, Yuri, esse lugar que tu convive, esse e outros, né? Tu sempre fala com muito carinho, amor no coração por Maranguape, pelas pessoas que fazem a cultura daí. Tu gosta muito do teu lugar de convivência. Como que isso pode servir de exemplo às pessoas que às vezes estão num lugar que é positivo, que é belo, mas não sentem isso, se preocupam com problemas, com dificuldades, né, com baixo nível de energia e não enxergam o que tem ao seu entorno. Tu gosta do teu lugar de convivência? Rapaz, é assim, eu até gosto, mas assim, ó, daí, como eu venho comentando com você, a questão da violência, que infelizmente, cara, eu não sei se você tá sabendo, né, mas já fazem uns 3 a 4 anos que passou no CNN Brasil, no Jornal Nacional, que foram citadas as cidades mais violentas do país, né? Como é o caso dessa cidade na Bahia e de Maranguape, que está ocupando a 8ª cidade. Então, assim, Maranguape não é uma cidade grande, então, quando é algo pequeno, um lugar pequeno, e tem isso em um número alto, fica muito bem visto, meu amigo. Então, assim, tem muitas coisas erradas que acontecem aqui, como foi o caso da Rádio Web Amanari. Eu não sei se eu te falei que aqui no Amanari tinha um projeto bem bacana, já faz alguns anos que tinha esse projeto de uma rádio web, e que eles não tiveram sucesso e só se viram para fazer isso, ficar enganando uns e outros. Um deles foi eu, que eles me enganaram, e até hoje eles estão aí com esses projetos aí na igreja, que a igreja ela acolhe a questão cultural, mas também igreja é uma coisa, cultura é outra. Então, tem a questão da Paixão de Cristo, que eles criaram um projeto da Paixão de Cristo, etc. Mas, infelizmente, esse lugar que eu vivo, ele está, infelizmente, se agravando mais, porque está envolvendo uma falta de profissionalismo enorme, sabe? Além da violência, além de outras coisas que podem corromper o sistema. Então, assim, claro que eu não estou aqui, como eu sempre digo, para julgar ninguém, para falar nada de ninguém. Cada um pensa da maneira que quiser. Mas é uma Sim. realidade, porque o lugar é um lugar bonito, né? Não tem a estrutura que deveria, né? Infelizmente, mas é um lugar bonito. Eu consegui coisas aqui que eu me orgulho muito de ter conseguido, que eu sou muito feliz por ter conseguido.
já cheguei a ajudar pessoas de todas as formas aqui no meu bairro e na região, pessoas até que choraram de tanta emoção, segundo elas, né? Então, assim, isso é gratificante demais, porque nenhum produtor cultural aqui desse lugar já conseguiu, do município, que eu digo, nunca conseguiu fazer pelo menos a metade que eu já consegui. Então, assim, hoje em dia eu faço 100 poemas por mês, tranquilo, mas antes eu não fazia, mas hoje é uma evolução. Então, assim, você tira de letra isso. E aqui o maior evento que tem, que é um evento que nunca acabou, devido ter uma organização que é eficiente, é uma equipe formada, é uma equipe de fora, não é uma equipe que era nascida aqui em Maranguape, mas é do Ceará, mas eu não sei exatamente de onde que eles são, que é a tradicional vaquejada de Itapebussu. Nunca acabou e nunca teve problema. Mas também é a única coisa que nunca gerou nenhum tipo de problema, que é a maior vaquejada do Brasil, onde vem cantores famosos, onde vem muita gente conhecida. Então, assim, além desse projeto da vaquejada, outro projeto aqui em Maranguape é muito complexo de se ter. É claro que eu não me intrometo na vida de ninguém, né? Mas infelizmente é uma realidade que assombra muitas pessoas. E muitas pessoas sabem que o lugar não é valorizado devido às pessoas não quererem trabalhar da maneira que deveria ser. Porque daria tudo certo se quisessem trabalhar. Mas infelizmente não querem. Então fica uma situação constrangedora. Já erraram É, coisas que deveriam ter evitadas, né? Falas e condutas que não tem nada a ver com absolutamente aquilo que deveria, e várias outras coisas. Então, é complexo, é muito complexo. Hoje em dia eu faço um trabalho que é feito por mim e ajudo os jovens aqui da região que já tem esse talento próprio, como é o caso do Eric Pontes, que é um grande empresário aqui de Maranguape, que é da minha idade, e Opa! ele já está com a terceira Olha ou a aí. segunda loja. Então, o Eric, ele o Eric, ele é sensacional, né? Um cara incrível mesmo. Além dele, tem a Mariana Modelo, que a Mariana é influenciadora digital e modelo. Ela tem contato com a povo da Prefeitura de Maranguape, com o prefeito Átila Câmara, com a Dadinha Saturnino, né? Então ela já participou de concursos, até mesmo em São Paulo, se eu não me engano. Fortaleza, já foi a Michin, já foi várias classificações. Então, além dela, tem também a Andressa do Melão, que é aqui perto. O Melão é um bairro aqui perto de Amanari, que ela é poetisa, professora, escritora. É da minha Tudo idade gente também. jovem. Então, tem muita gente bacana aqui nessa região. Tem muita gente bacana aqui nessa região. Então, assim, para você fazer um bom trabalho, você não pode conquistar as coisas de maneira fácil. Você não pode questionar uma coisa ou reclamar daquilo. Porque se você, é o que eu sempre digo, se você não for lá e resolver, você pode sair fora e abandonar o barco. Porque se você vai questionar ou reclamar, não vai solucionar, não vai resolver. Então você quer fazer o quê? Não é verdade? Então é por Sim, aí, e a partir disso, é que as coisas vão sendo encaradas como problemas graves. Então, esse projeto que eu tenho, que é um projeto para as escolas, porque o foco é as escolas, porque eu já peguei a vibe deles, dos alunos, né? Então, assim, essa vibe já está comigo faz um tempo. A cara dela. Então, essa vibe já Tenho está comigo. E pergunta. agora que já deu certo. Pode falar, pode falar. muito bem. Yuri, o Ronaldo Pipe já está me dizendo que está entrando, então daqui a pouco a gente vai encerrar, mas pergunte. Ah, e Uhum. para dizer para vocês, né? O YouTube, eu só recebi aqui, aliás, no YouTube, no meu celular, a Jaina Cristina, é uma filha adotiva de coração que está aqui, né? Dizendo acordou para me ver, para assistir. Te amo. Olha que bacana. São pessoas que a gente ajuda, que a gente se preocupa, como Exato. tem eu e Luciane, olha, não vou dizer centenas, dezenas de afiliados que a gente, principalmente Santa Maria, onde a gente morou muito, mas aqui também, né? Eu estou falando dela daqui, e essa compreensão do Yuri aí de mundo é profunda. E a compreensão dele, a Pérola vai falar agora, vai perguntar, a compreensão dele muitas vezes não é para o leigo entender, né? Não é para quem não estuda, para quem não se preocupa, para quem não tem visão de mundo entender. Mas eu te digo, siga em frente com força, Yuri. Sempre conte conosco. Pérola. Com certeza. Com certeza.
Sim, é muito profundo. E eu fiquei assim intrigada aqui. Na verdade, é uma pergunta, aproveitando que a gente está chegando nesse final. Você está trabalhando justamente para trazer esse crescimento, dá para ver, trazer essa mudança, esse crescimento para o lugar onde você mora, incentivando Com certeza. as pessoas a serem mais melhores. E o que você diria para uma pessoa jovem hoje para quer realizar sonhos? Por onde ela começa? O teu áudio de novo. Por onde ela cuida começa? dele. Ela começa por uma boa raiz. Tá interferindo o áudio? Continua. Tá ouvindo, né? Ela começa por uma boa raiz. Uma raiz produtora. Uma raiz na vida, uma raiz de carreira de trabalho. Onde ela vai começar tradicionalmente, mas a partir disso eu faço a questão de orientar ela. Porque assim, minha querida, o que muitos relatos dizem, até mesmo filósofos, como Aristóteles, por exemplo, eram que as raízes eram amargas. E para mim não era amarga, porque eu já usava coisas que hoje eu sei o que é. Então, para eles, eu faço a questão de orientá-los em tirar as dúvidas. Ah, eu não quero estudar porque é difícil, porque a minha família não vai me dar apoio, porque eu não gosto de estudar. Tudo isso eu já quebrei esses tabus, tá entendendo? Já quebrei tudo isso. Então, esse projeto, ele vai dar palestras, vai dar roda de conversas. Eu vou fazer músicas sobre a questão, vai ser músicas exibidas nas emissoras do estado, vai ser muita coisa bacana. Então, assim, é um projeto que eu quero esticar. Claro, não tenho só um ou dois projetos, são vários. Atualmente, em 2025, eu estou com 2 projetos pela metade, que é o Poetizando a Vida e o Explosão Musical. Mas deu maior trabalho, né? Foram anos para poder fazer esses trabalhos, mas está pela metade. Agora eu vou finalizar o primeiro, que é o Poetizando a Vida, e depois eu finalizo de música. E esse projeto das mídias é para resgatar essa galera, porque sempre a questão aqui foi essa, que a galera não se interessa para valorizar o lugar, e nem a própria vida, e nem a carreira. Então vamos valorizar e vamos fazer essa diferença, né? Então, assim, não gostar, tudo existe uma ferramenta. Por exemplo, o artista famoso, como é o caso, sei lá, do Luan Santana, se ele chegar a fazer um show em um determinado interior do Brasil, ele tem, como ele já falou em entrevistas, ele tem um poder para fazer as pessoas fazerem o que ele quer. Porque o poder, que é um poder social, que é de sociedade, né? É um poder de inspiração, de influência, sabe? Então, assim, essa questão é uma questão que a pessoa pode se motivar a querer estudar, sabe? E para ela se motivar, é o meu projeto que vai fazer isso, tá entendendo? É o meu projeto, é a minha ideia, é as ferramentas, é o marketing, a fidelização, a marca pessoal, né? Então, assim, todas essas ferramentas que eu estou aplicando agora, eu já estou tendo resultado, né? Já estou tendo resultado. Mas tudo é um passo gradativo, né? Então, tudo é aos poucos. Então, assim, eu passei por todos esses problemas e eu não tive ninguém para me ajudar. E agora eu consigo driblar tudo isso, né? Pode falar. Bom, a Pérola, tuas considerações finais, a Pérola também Pode falar. vai para outros compromissos daqui a pouco. A ascensão, o crescimento da Pérola é incrível. A gente nota daqui as energias, e isso nos deixa muito felizes. Primeiro, eu quero agradecer ao nosso convidado por trazer um tema tão profundo. Parabéns pelo seu trabalho. Continue com muita força, com muita garra, porque eu sei que é muito profundo, é muito grandioso, mas é uma transformação para o nosso país, uma transformação para uma geração. Então, parabéns, foi incrível ter você aqui conosco, viu? Gratidão. Espero ter você mais vezes para trazer como é que estão os seus projetos, como é que estão a mudança por aí. E é sobre isso, gente. Só para fechar minha fala hoje aqui, eu abri falando da importância de vocês sonharem. E a gente falou muito sobre isso. Um sonho precisa de base, um sonho precisa de uma construção. Então, não esqueçam de alimentar os seus sonhos com
práticas consistentes diariamente, como o Yuri trouxe aqui tão firmemente. Não é só sonhar, é o que você faz todos os dias para alcançar. E foi um prazer estar aqui. Gratidão, Odair, por mais um programa incrível com você. O Super Yuri, eu sei. Eu quero continuar uma conversa sempre, porque a gente sempre tem o que orientar. Pérola, quando tu tiver a oportunidade também, eu vou te dar o contato, fala com ele, porque essas pessoas que têm um alcance intelectual muito grande, a gente é só analisar os do passado aí. Todos citei Einstein, mas tem tantos aí que foram julgados loucos, isso e aquilo. E não são pessoas que vêm para contribuir de uma forma diferente, de mudar os avanços da sociedade, e aí elas são incompreendidas. A profissional que a Pérola e ela tem outras pessoas, tem equipe grande, a profissional que a Pérola ela orienta e vai ser de bom tamanho. E nós vamos ver lá adiante o Yuri, né, num patamar tão alto que um dia a Pérola a gente vai dizer, olha aí, ó, esse garoto que nós um pouquinho ajudamos a contribuir, né, Pérola? Então eu deixo essa mensagem no ar. Yuri, o Dr. Ronaldo Pipe está aí já entrando para a segunda parte do programa. Vamos discutir assuntos aí da sociedade. As tuas não despedidas, Yuri, porque a gente sempre vai estar junto, mas as tuas considerações finais e deixa uma mensagem para os jovens. É contigo, Yuri. Oi, pode falar. Deixa uma mensagem aí de despedida, não de despedida, mas consideração final para os jovens, principalmente. A questão dos jovens ter uma visão diferente, né? O segredo é esse. A mudança está na sua visão de mundo. A questão é essa. A sua visão, a maneira como você vê aquilo, é que vai definir o que você vai fazer. Muito bem, Yuri. Muito obrigado pela tua participação, Yuri, muito obrigado. Que bom que a gente pôde te apresentar mais uma vez, né, para todos aqueles que estão assistindo e que vão assistir o Observatório Virtual, que agora passa para a segunda etapa. Eu aqui estava fazendo sinal, a Luciane veio me trazer um café, né, e aí ela, preocupada, mas eu vou aparecer. Não vai aparecer, não. Deixa o café aqui. Pérola, muito obrigado. Tenha um bom final de semana e sempre, né, com essa tua capacidade de levar boas energias aos lugares, né, porque essa é a missão da gente. Está aqui o Dr. Ronaldo Pipe, que é um profissional, advogado, empreendedor, empresário, que leva boa energia, que leva aquela situação de fazer com que as pessoas, se quiserem, aproveitar tudo aquilo que a gente troca com a sociedade, possam evoluir. Obrigado, Yuri, obrigado, Pérola. Até, Pérola, sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau. Ronaldo Pipe, bom dia.